sobre concurso de pessoas. E eu falei, né, no final do bloco 1, que eu tinha terminado de tratar sobre a teoria do domínio do fato, só que fui conferir aqui a tela e ficou faltando a gente terminar só a respeito das críticas que foram feitas pela doutrina ao STF, né, a aplicação dessa teoria no julgamento da ação penal originária do Supremo, número 470, que é conhecida como mensalão. Como eu havia dito para vocês, essa teoria ficou muito famosa no Brasil, a partir aí, se popularizou, na verdade, inclusive os meios de comunicação, né, quando estavam cobrindo o mensalão, falaram muito sobre isso, aí nos idos de 2010. Mas a doutrina criticou muito a aplicação que foi feita pela STF. Os professores Luiz Greco e Alaor Leite, que trabalharam na época com o professor Roxin, né, que foi quem aprofundou, né, deu os contornos robustos aí para a teoria, escreveram diversos textos criticando a utilização da teoria pelo STF, inclusive o Klaus Roxin, o professor Roxin, deu uma entrevista à época dizendo, gente, a aplicação não está a mais adequada com aquilo que eu pensei, né? Então, assim, até hoje critica-se o que o mensalão fez com a teoria em 4 principais pontos, né? Então, primeiro, o mensalão, o STF, durante o julgamento do mensalão, achou que qualquer mandante de crime era autor de crime, né? E, pelo contrário, na verdade, a teoria do domínio do fato nos diz que para o mandante, para o autor imediato ser autor e não partícipe de crime praticado pelos executores, é preciso que esse mandante esteja inserido numa organização estruturada verticalmente, né, com as funções bem definidas, enfim, com a fungibilidade dos executores, né, aqueles requisitos que a gente tratou no bloco anterior. Então, o STF fez uma confusão danada e entendeu que todo mundo que eles acharam, né, decidiram que tinha posição de poder, posição de relevo ali naquela estrutura, era autor porque, né, virou mandante de crime. Segunda confusão, que eu tratei também no início do estudo da teoria. A teoria do domínio do fato pretende restringir a responsabilização penal das pessoas, não pretende ampliar a responsabilização de modo a incluir quem era como autor e partícipe, quem originalmente não seria, né? Então, justamente a teoria do domínio do fato está inserida no conceito restritivo de autor. Então, pretende restringir e, assim, diminuir poder punitivo, né? Esse é o objetivo de teorias adequadas, né? Teorias democráticas para o direito penal democrático. Então, fez essa confusão, achando que era uma teoria que mandava incluir todo mundo que tinha posição de né, gerência, posição de poder, uma ocupação na determinada estrutura ali de mais alto escalão. Né? Todas as pessoas viraram autores de crime, viraram mandantes de crime. Tá? Terceira confusão, não basta afirmar a teoria do domínio do fato para caracterizar a autoria. Então, é preciso que essa autoria esteja dentro de uma daquelas formas, autoria direta, autoria imediata ou inserção numa estrutura organizada, e é preciso que essa pessoa tenha poder efetivo de mando, né? Tenha poder sobre aquele projeto criminoso, tenha poder de dar sequência ou paralisar a execução daquele tipo de injusto. Enfim, é uma teoria complexa, uma teoria robusta, cujos requisitos, cujos pressupostos precisam ser enfrentados, precisam ser seguidos para que, de fato, estejamos diante de aplicação dela para autores e partícipes, né? E a quarta confusão, que talvez foi a mais generalizada, foi a de que todo mundo que tinha ocupação, né, uma determinada posição de relevo, de importância dentro da estrutura ali, era mandante de crime, tinha domínio do fato, né? Então, era autor imediato. Então, fez essa confusão, todas essas confusões, mas talvez essa tenha sido a mais evidente, assim, todo mundo que tinha alguma posição de destaque, uma posição mais na hierarquia do que se entendeu como uma organização criminosa ali, era autor, né? Sobre essas confusões que foram feitas, sobre esses equívocos que foram feitos no julgamento do mensalão, como eu disse, o professor Luiz Greco e a professora Alaor Leite falaram sobre isso muitas vezes e escreveram 2 artigos bem interessantes, nos quais eles minuciosamente tratam, né, sobre a teoria e sobre como ela foi equivocadamente aplicada no mensalão. E esses 2 artigos são, um é de 2013 e um é de 2014. O de 2013 se chama, vou achar o nome dele aqui, Fatos e Mitos sobre a Teoria do Domínio do Fato, e o outro se chama O que é e o que não é a Teoria do Domínio do Fato. Se eu não tenho os 2, algum deles eu tenho, e aí eu disponibilizo para a coordenação da pós-graduação para vocês, junto desse material também, tá? Então, fica aí para que o término, né, dessa parte da teoria do domínio do fato e esse alerta para que, quando vocês forem estudar, vocês se atentem que essa teoria tem sido aplicada no Brasil, foi aplicada e difundida no mensalão, mas de forma equivocada, então a gente precisa tomar cuidado com ela. E volta e meia a gente vê aí jurisprudência aplicando a teoria do domínio do fato de forma equivocada também, tá? E, bom, vistas, então, essas teorias, vistos os conceitos acerca de quem é o autor, podemos nos perguntar agora, né? Então, qual é, de fato, a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro? A gente viu lá no outro bloco que eu disse que a doutrina majoritária entende que o conceito de autor adotado pelo Código Penal brasileiro é o conceito extensivo, em razão do caput do 29, que vai nos dizer que quem, de qualquer modo, concorrer para a prática delitiva, responde por ela, né? Responde pelo tipo. Então, a doutrina majoritária entende que é um conceito extensivo, abarca todo mundo que, de algum modo,
concorreu para a ação, né, concorreu para o tipo de injusto, trata como autor do crime, e não tem muito espaço ali para participação. Há uma previsão de participação, né, no parágrafo primeiro, participação de menor importância, que é pouquíssimo aplicada. Aí temos, né, uma participação prevista ali no parágrafo segundo. Enfim, temos alguma previsão de participação, mas o caput, né, o conceito tratado pela doutrina é o conceito extensivo e disse também que a teoria adotada pelo CPB, né, ou pelo Código Penal Brasileiro, é a teoria unitária ou monista de concurso de pessoas. Então, que trata justamente disso. Todo mundo é autor, desde que concorra em alguma medida com a prática delitiva. É uma teoria simplista, né, que simplifica a responsabilização penal de quem, de algum modo, concorre para o crime, porque não diferencia autor de partícipe, enfim, dá um tratamento ali igualitário para todos, em que pese as diferentes atuações dentro do projeto criminoso, em que pese, né, a diferente culpabilidade, enfim, mas dá um tratamento igual aí para todo mundo, simplista, simplifica o negócio, torna a aplicação do direito mais fácil, só que ao mesmo tempo mais injusta, né, porque trata como iguais pessoas que atuaram de forma diferente dentro da empreitada criminosa. Mas apesar de grande parte da doutrina defender que esse é o conceito de autor, essa teoria de autoria adotada pelo Código Penal, tem aqueles que entendem que, na verdade, existe espaço sim no Código Penal brasileiro para diferenciar autor de partícipe e, inclusive, para se aplicar a teoria do domínio do fato, que parte de um conceito bem mais restritivo de autor, porque tem critérios específicos, critérios claros, objetivos e subjetivos para diferenciar autor de partícipe, como a gente já viu. Tem gente que diz, inclusive, que, na verdade, a teoria adotada, ou o conceito de autor adotado pelo Código Penal brasileiro é unitário temperado, né? É unitário porque não diferencia no caput, mas abre em outros momentos ali, nos parágrafos do 29, do 31, para diferenciar o autor do partícipe, tá? Mas, de todo modo, o que a gente precisa saber quais são os requisitos para identificarmos autores de delitos na nossa lei, na lei penal brasileira, tá? E para isso, a gente precisa entender quais foram as contribuições relevantes para a prática do fato de mesma identidade típica, né, para a gente saber quem é autor, quem é coautor, quem não deve ser responsabilizado ou quem deve ser responsabilizado como partícipe. Então, é preciso que a gente analise qual foi a contribuição relevante dada por aquele determinado agente para a prática delitiva. Né? Sabendo qual foi essa contribuição relevante, a gente pode aí começar a decidir se é autor ou se é partícipe. Então, os autores, normalmente, né, assim identificados para o Código Penal brasileiro, são aqueles que praticam ou o tipo penal na sua íntegra, autoria imediata, né, um único autor, ou praticam uma parte relevante, né, contribuem ali com uma parte do todo, mas de forma relevante para a concretização do tipo de injusto, e aí a gente vai tratar de coautoria, né, ou de autoria coletiva, quando temos mais de um agente contribuindo para a prática daquele fato delitivo, com unidade de desígnios, né, ajustes de vontade para a obtenção do resultado típico, né, do resultado lesivo, tá? Como eu disse para vocês, grande parte da doutrina entende que o Código Penal brasileiro adota a teoria monista, ou teoria unitária, pela qual todos os agentes devem responder pelo mesmo tipo penal, tá? Como coautores. Mas há, no entanto, uma exceção, ou algumas exceções legais à teoria monista da coautoria, e a gente verifica isso em algumas situações. A exemplo dos crimes de aborto, então, a gestante que consente com a realização do aborto por terceiro, por exemplo, por um médico, responde por um tipo penal e o médico responde por outro, né? Temos também a questão dos crimes contra a administração pública. Então, o agente público, o funcionário público que recebe vantagem indevida, responde por corrupção passiva, enquanto o particular que oferece a vantagem indevida para aquele funcionário público responde por corrupção ativa. Então, existem algumas situações em que temos tipos penais diversos para penar pessoas diversas numa mesma situação, tá? Em regra, a teoria adotada pelo Código Penal é a unitária, é a monista, de que quando dois ou mais agentes concorrem para a realização de uma conduta delitiva, de um tipo de injusto, respondem todos por aquele mesmo tipo de injusto, tá? Alguns casos excepcionam a regra, mas a regra é a resposta unitária. E com relação aos requisitos subjetivos, para a gente entender a coautoria, é preciso que esteja verificada a vontade ou plano comum para a realização do tipo de injusto. Então, tem que ter prévio ajuste entre as partes para a prática delitiva. Precisa haver identidade psicológica entre os sujeitos, então eles precisam estar ajustados em prol daquele projeto comum delitivo, né? É preciso entender que a concorrência casual de pessoas para o crime não configura coautoria, é por isso que é preciso haver um ajuste prévio para que exista a coautoria. Então, se há uma concorrência ali casual, né, para a realização do crime, isso não configura coautoria. Exemplo, quando a gente trata de casos, estou tentando pensar no exemplo aqui, mas caso de furtos que ocorrem em arrastão, por exemplo. Aqueles que realizam arrastão, né, arrastão em praia, vamos pensar. Aqueles agentes que participam ali do arrastão, que saem subtraindo objetos das pessoas, eles não necessariamente estão previamente ajustados
para cometer esses crimes de furto conjuntamente. Às vezes, pode ser que sim, pode ser que estejam ajustados, existe um grupo ali ajustado para isso, mas existem aqueles que casualmente veem o arrastão acontecendo, embarcam nessa e furtam coisas de pessoas que estavam ali na praia também. Então, isso não necessariamente gera coautoria. Essas pessoas que casualmente entraram ali no rolo e no arrastão, né, viram uma oportunidade que já tinha sido iniciada, essas pessoas não são coautoras do crime de furto daquela, umas das outras, ou daquele grupo que inicialmente começou o arrastão, enfim. Aí a gente fala em autoria colateral, né? Cada um vai responder por um crime de furto e não todos por um em coautoria, tá? Né, o que está no ponto seguinte é justamente o que eu acabei de dizer. É diferente da coautoria, a situação da coautoria colateral, na qual uma pluralidade de pessoas concorre para o crime sem vínculo subjetivo entre elas. Exemplo do arrastão é o melhor. Ou então, briga de torcida organizada, por exemplo, em que são praticados vários crimes de lesão corporal, né? Não é um em coautoria entre todos aqueles agentes, é uma briga generalizada, né, vê ali a oportunidade, se sente inflamado para fazer a mesma coisa e comete crime de lesão corporal. Cada um deles vai responder por um crime de lesão corporal, não necessariamente em coautoria, tá? Em síntese, é preciso que exista um ajuste prévio anterior para que falemos em coautoria. Além da divisão ali, né, da contribuição relevante para a consumação, ou, enfim, para a prática do delito, é preciso que exista esse liame subjetivo em comum entre os agentes. Agora, já em relação à participação, como é que a gente identifica a participação em contraposição à autoria que requer os requisitos objetivos e subjetivos que eu acabei de mencionar? A participação sempre terá caráter acessório. Então, é preciso que o delito já tenha sido iniciado por um autor ou por coautores para que a participação exista, tá? Então, isso está lá no artigo 31, que a gente leu no início da aula, do bloco anterior da aula. O artigo 31 exige o início da fase executória para que seja possível a participação, né? A parte final do 31 vai nos dizer que não são puníveis, né, o auxílio, a instigação, a preparação, enfim, se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, a participação é sempre acessória à autoria ou coautoria e só existirá se o crime inicia a execução do crime, se o crime chega a ser pelo menos tentado, tá? E a participação é concebida como uma violação secundária à norma penal. Então, primeiro, quem viola a norma é o autor ou os coautores, e depois vem o partícipe e auxilia acessoriamente, né, de forma residual, a concretização do delito, a execução do delito. Existem três principais formas de participação. A primeira delas é a forma do auxílio, né, que é concebida como uma atuação material do partícipe. Então, o partícipe atua materialmente, né, de forma material, para auxiliar o autor ou os coautores, oferecendo algum material, por exemplo, oferecendo uma arma, né, um crime de roubo, por exemplo. E temos temos a forma material e temos duas formas psicológicas, que é o do induzimento e da instigação. Então, são duas formas de participação moral, participação no âmbito mais da psique, né? No induzimento, o partícipe, aquele que auxilia, faz nascer a ideia na pessoa para a prática do crime, e a instigação é a fomentação da ideia que já existe. Então, são duas formas morais de auxílio na execução do delito, auxílio, né, moral e não, ou participação moral e não material. Por que que é necessário, né? Por que que a gente pune o partícipe? Qual é o objetivo da punibilidade desse partícipe? Então, justifica-se a punição desse partícipe em razão da contribuição que ele dá para a causação do resultado típico. Então, ele colabora com a conduta típica de outrem. Lembrando, sem esse outrem iniciando a prática delitiva, não existe participação. Requisitos para a existência da participação. Então, primeiro, essa pessoa tem que concorrer para a prática delitiva, ou por meio do auxílio material, ou por meio do auxílio moral, por meio do induzimento ou instigação. Para a prática daquele delito, então, precisa ter um nexo causal entre a conduta acessória do partícipe e a causação do resultado para um crime, né? Então, para a prática de um fato criminoso. Concorrer para a prática de um resultado de um fato típico antijurídico, ao menos na forma tentada, né? Novamente, artigo 31 do CP. Se não foi iniciado, não tem que se falar em participação. E, com relação aos requisitos subjetivos, é preciso que se verifique o duplo dolo desse partícipe. Então, tem que ter um dolo sobre o fato principal, então é preciso que ele queira auxiliar a prática do fato principal, e tem o dolo sobre a sua própria conduta, né? Agir de modo a auxiliar materialmente ou moralmente aquele coautor. Então, precisa ter o dolo, precisa ter o conhecimento, a vontade de praticar o fato principal, e precisa ter o dolo sobre a sua própria conduta de auxílio, né? Conduta acessória em relação ao autor ou aos coautores. Para além dos requisitos objetivos e subjetivos para se identificar a autoria, a participação, ou melhor, diferenciar a participação da autoria, precisamos entender também a partir de quando se pode imputar a participação a um fato, né, a um fato típico, a um tipo de injusto já iniciado por um autor ou por coautores, justamente em razão do seu caráter acessório. Então, pode ser que em determinados casos
ainda que a execução tenha sido iniciada, aquele autor vai, né, ser absolvido, não vai responder pelo crime, e, teoricamente, a gente poderia pensar que a participação desapareceria também, desaparecendo a autoria ou a coautoria. Mas não é sempre assim, né? Depende enfim, do regime jurídico, depende da previsão contida na lei penal. Então, a dogmática jurídica nos apresenta 3 teorias principais acerca do momento em que aparece a participação. Então, a primeira delas é a teoria da acessoriedade extremada, que vai nos dizer que só vai existir participação se o fato principal praticado pelo autor ou pelos coautores for típico, jurídico e culpável. Então, se as pessoas que são as principais, né, realizadoras do tipo, que são as autoras, ou, né, as autoras, coautoras, responderem por aquele tipo de injusto, porque é um fato típico, jurídico e culpável, e ao final forem condenadas, beleza, aí a gente pode falar em responsabilização da participação também. Mas temos, em contraposição a essa teoria da acessoriedade extremada, a da acessoriedade mínima, que vai nos dizer que a punibilidade do partícipe se dá somente quando houver um fato típico. Então, se o autor pratica o fato típico, mas ele está amparado por uma excludente de ilicitude, por exemplo, a exemplo da legítima defesa, ele não responde. O autor do fato, né, o principal sujeito ali, executor do fato típico, não responde, mas o partícipe responde. Então, ele responde na medida da culpabilidade dele, uma culpabilidade reduzida, porque ele prestou um auxílio, né, ele participou de forma acessória, materialmente ou moralmente, mas responde mesmo assim, ainda que o autor mesmo, propriamente dito, não venha responder, porque está amparado por uma excludente de ilicitude, por exemplo. E temos uma teoria intermediária a essas duas. Então, a extremada nos diz que é preciso que o fato seja típico, antijurídico e culpável, e a acessoriedade mínima vai nos dizer que precisa somente ser um fato típico. Mas aquela intermediária, que calha de ser adotada pelo Código Penal brasileiro, é a acessoriedade limitada, que vai nos dizer que o partícipe será punido desde que o fato seja típico e antijurídico. Então, se o autor ou os coautores estiverem amparados por um excludente de ilicitude, o partícipe também não responde por aquele tipo de injusto, por aquele fato típico. Mas, se não for o caso, de amparados por um excludente de ilicitude, mas amparados por uma excludente de culpabilidade, os autores não serão responsabilizados, mas os partícipes serão. Então, basta que tenhamos um fato típico e antijurídico para que o partícipe responda por aquele tipo. É o caso de partícipes que auxiliam, por exemplo, inimputáveis à prática de crimes, né? Então, esse inimputável é o autor, só que ele não responde em razão da excludente de imputabilidade, de excludente de culpabilidade da inimputabilidade, só que o partícipe vai responder por aquele crime. Ou quando se estiver diante de uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, né? O autor não responde porque é amparado por uma excludente de culpabilidade, mas o partícipe responde por aquele tipo, na medida da sua culpabilidade, evidentemente. Com relação à participação de menor importância, existe essa previsão no Código Penal, está lá no parágrafo 1º, que a gente já leu, mas está aqui na tela de novo, que vai dizer que, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Esse dispositivo é muito pouco utilizado na prática jurídica, né, na aplicação do direito no Poder Judiciário, e fica entregue à discricionariedade judicial, porque não temos critérios legais para definir o que é menor importância. Que tipo de participação de menor importância é essa? Justamente porque a nossa legislação, no artigo 29 caput, vai nos dizer que toda e qualquer pessoa que concorrer para execução do crime, para o fato criminoso, responde como autor. Então, se essa é a premissa do caput, como é que a gente define quem é o partícipe de menor importância? Durante muito tempo, a gente defendeu, por exemplo, que em caso de furto, em caso de roubo, aquela pessoa que só dirige, né, que leva os coautores para a prática do crime de furto, para a prática do crime de roubo, e depois busca, seria um partícipe de menor importância. Durante muito tempo, a gente defendeu isso. Mas a jurisprudência, há muito tempo, também enterrou essa possibilidade de que aquela pessoa que somente dirige, que contribui, né, nessa medida, enterrou há bastante tempo a possibilidade de ser o partícipe de menor importância. Entendeu-se que essa pessoa é coautor, sim, é coautora do crime de furto ou do crime de roubo, enfim. Então, a gente não tem muito critério para definir quem é o partícipe de menor importância, e eu desafio vocês aí a encontrar exemplos de aplicação da participação de menor importância a casos concretos. É super difícil encontrar. Além da participação de menor importância que consta no parágrafo 1º, nós temos a participação dolosamente distinta, prevista no parágrafo 2º do artigo 29, que a gente tratou também, a gente leu lá no início do bloco anterior da aula, que nos diz o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ter-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Bom, é um dispositivo super criticável e super criticado pela doutrina, porque permite o aumento de pena em caso de previsibilidade de resultado, né? E representaria aí quase uma responsabilidade penal objetiva. Justamente porque permite a apenação de um dos autores, do coautor, por exemplo, por um crime mais grave, né, aumentando-se a pena do crime que ele praticou, mas em razão de um crime mais grave praticado pelo coautor, que não necessariamente ele aderiu
ou melhor dizendo, que ele não aderiu, porque se ele aderiu, aí ele responde como autor de todos os delitos. Mas ele não aderiu ao intento delitivo que o coautor dele executou, praticou, enfim, e mesmo assim ele é responsabilizado objetivamente por isso, no caso de haver previsibilidade do resultado mais grave, tá? Exemplo de uma, né, que dê para encaixar nesse parágrafo 2º do artigo 29. Dois agentes aderem a um furto dentro de uma residência. Então, entram na casa, rompem o obstáculo, enfim, começam a furtar. Só que no meio do caminho aparece a dona, uma mulher, a dona da casa, e um desses autores decide, por exemplo, estuprar essa dona da casa. O outro não faz absolutamente nada nesse contexto, né? Não auxilia, não participa de qualquer forma, não atua para concretização do crime de estupro, somente um deles. E e ele não tinha aderido, né, nenhuma conduta de estupro quando aderiu à conduta do furto, e ele, no final, é responsabilizado pelo furto qualificado com esse aumento de pena aí até a metade, porque o resultado foi mais grave, né? Houve a prática de um crime de estupro dentro desse contexto. Bom, é super criticável isso, porque a gente pode dizer que basicamente imputou-se objetivamente o crime de estupro a esse sujeito que somente aderiu ao crime de furto, né? E pode-se dizer que, inclusive, o crime de estupro não é um desdobramento previsível do crime de furto ali que eles tinham planejado, não é uma situação comum a um crime de furto. Agora, se o caso fosse outro, por exemplo, o crime de furto tornasse um crime de roubo, porque daí a dona da casa aparece, aí ela é feita de refém, enfim, porque ela ameaça chamar a polícia e tal. Então, ela é vítima de violência ali na prática da subtração da coisa. E o que era furto, que tinha iniciado como furto, torna-se um crime de roubo. Aí a gente pode até, né, entender melhor que poderia haver uma previsibilidade ali, né, dos autores envolvidos, de que a dona da casa apareceria, enfim, o furto poderia virar um roubo, né, porque teriam que, de alguma forma, deter essa moradora, caso ela viesse a impedir a prática delitiva. Aí a gente poderia até defender, né, com um pouco mais de tranquilidade, o aumento de pena desse sujeito que não aderiu ao crime de roubo inicialmente, porque vamos supor que só um deles, né, que amordaçou fez de refém, amordaçou a dona da casa, enfim, poderíamos até defender que havia uma previsibilidade aí da galera de que o furto pudesse vir a tornar-se um roubo, mas no caso de estupro é muito difícil de defender isso, tá? Mas a crítica que a doutrina coloca é justamente da responsabilização objetiva daquele que não aderiu anteriormente à conduta mais grave que veio a ocorrer no meio da execução do delito, tá? Já nos encaminhando para o final, a gente tem aqui uma discussão bem interessante em relação à participação e ações neutras, né? O que são essas ações neutras? São condutas praticadas de maneira cotidiana, né, de forma originalmente lícita, mas que acabam influenciando um comportamento delitivo de outra pessoa, ou que acabam tangenciando o comportamento delitivo de outra pessoa. Exemplo aqui, né? Taxista que leva o autor do crime ao local do crime, né, sabendo que vai ser praticado um crime, ou que existe a intenção de praticar um crime. Ou, enfim, o que se discute muito na advocacia hoje, advogado que trabalha licitamente prestando o seu serviço e recebe dinheiro, advogado criminalista, né, recebe dinheiro, ou qualquer advogado desse, enfim, é que o advogado criminalista ele está mais no meio da discussão, e recebe dinheiro oriundo de crime, né, de ilícito, de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro, sei lá. Originalmente, né, o exercício ilícito da advocacia é uma ação neutra para o direito penal, justamente porque é a prestação de serviço, é um trabalho do advogado, ou aqui no caso que está exemplificado na tela, a ação praticada pelo taxista é absolutamente lícita, né? Ele levou uma pessoa até um local, isso poderia ter sido feito por qualquer outra pessoa. Para deixar-se, ou melhor dizendo, para que aquele agente que pratica ação neutra não seja incluído como um partícipe num projeto, né, criminoso, auxiliando materialmente, é preciso que essa atuação, que essa ação originalmente lícita e neutra, não crie risco proibido que se realiza no resultado do tipo objetivo. Então, é preciso que essa ação seja absolutamente neutra, que não crie risco proibido pela legislação e que contribua para a prática do resultado. Tá? Então, por exemplo, né, esse advogado que está trabalhando licitamente vai receber honorários, ele vai prestar o serviço dele. Né? Então, ele não está criando nenhum risco proibido pela legislação prestando o seu trabalho. Agora, lógico, se ele auxilia ali, por exemplo, na lavagem de dinheiro, né, se ele, em algum momento, empresta a conta dele para recebimento de valores, né, sem contraprestação de serviço, enfim, aí ele está aderindo à conduta delitiva, aí ele está criando um risco proibido pela legislação e está participando ali, prestando auxílio material, ou pode, inclusive, tornar-se coautor da lavagem de dinheiro, para a prática do delito ali, daquela organização criminosa, enfim. Mesma coisa com o taxista, né? Se ele, em algum momento, adere à conduta subjetivamente ali, né, e presta esse auxílio material, aí ele responde como partícipe ou como coautor, a depender do grau do envolvimento dele, né? Então, é preciso que a conduta originalmente lícita não crie risco proibido que se realiza no resultado, e é preciso também que se verifique a ausência do dolo duplo do partícipe que a gente estudou lá atrás, né? Como eu disse, é preciso que não haja aderência ao intento delitivo, tanto ao fato típico, original ali,
quanto também não pode haver aderência à conduta do autor ou do coautor, de forma a auxiliá-lo à prática criminosa, tá? Então, essa discussão, principalmente com relação à advocacia, é muito interessante, tem muita gente que escreve muito bem sobre isso, e vale a pena conferir esse tema aí da coautoria e da participação, ou da participação e ações neutras, tá? Consideradas originalmente lícitas. Temos discussões interessantes também acerca do concurso de pessoas em algumas modalidades delitivas, a exemplo dos crimes omissivos e dos crimes culposos. Então, para os crimes omissivos, primeiramente, existe uma divergência na doutrina quanto à possibilidade de existir coautoria e participação nos crimes omissivos. Mas prevalece na doutrina majoritária para os omissivos. Existem também algumas discussões bem interessantes em relação à coautoria ou participação em algumas modalidades de crimes. Então, por exemplo, nos crimes omissivos, existe uma grande divergência doutrinária a respeito da possibilidade de coautoria, mas prevalece o entendimento de que não se admite coautoria nos crimes omissivos, porque nos crimes omissivos próprios eles são configurados com a violação individual de um dever. A exemplo do crime de omissão de socorro, né? Cada pessoa que omite-se a prestar socorro a quem precisa viola o seu dever de prestar socorro. Então, não existe um dever partilhado, por exemplo, entre um grupo de pessoas em que cada uma renuncia a, sei lá, 20% do seu dever, né, para deixar de atender uma pessoa que precisa, e isso geraria coautoria entre aquele grupo de pessoas. Então, esse dever, segundo a doutrina, que é omitido, né? Existem também algumas discussões interessantes a respeito da coautoria em algumas modalidades de crimes, a exemplo dos crimes omissivos. Então, há uma divergência em relação à possibilidade de coautoria ou não, mas prevalece hoje a não admissão da coautoria e da participação nos crimes omissivos, porque nos crimes omissivos próprios, né, que se exige um dever daquela pessoa em relação a um terceiro, por exemplo, no crime de omissão de socorro, tem muita gente que escreve muito bem sobre isso, e vale a pena conferir esse tema aí da coautoria e da participação, ou da participação e ações neutras, tá? Consideradas originalmente lícitas. Temos discussões interessantes também acerca do concurso de pessoas em algumas modalidades delitivas, a exemplo dos crimes omissivos e dos crimes culposos. Então, para os crimes omissivos, primeiramente, existe uma divergência na doutrina quanto à possibilidade de existir coautoria e participação nos crimes omissivos. Mas prevalece que na doutrina majoritária, para os omissivos, existem também algumas discussões bem interessantes em relação à coautoria ou participação em algumas modalidades de crimes. Então, por exemplo, nos crimes omissivos, existe uma grande divergência doutrinária a respeito da possibilidade de coautoria, mas prevalece o entendimento de que não se admite coautoria nos crimes omissivos, porque nos crimes omissivos próprios eles são configurados com a violação individual de um dever. A exemplo do crime de omissão de socorro, né? Cada pessoa que omite-se a prestar socorro a quem precisa viola o seu dever de prestar socorro. Então, não existe um dever partilhado, por exemplo, entre um grupo de pessoas em que cada uma renuncia a, sei lá, 20% do seu dever, né, para deixar de atender uma pessoa que precisa, e isso geraria coautoria entre aquele grupo de pessoas. Então, esse dever, segundo a doutrina, que é omitido, né? Existem também algumas discussões interessantes a respeito da coautoria em algumas modalidades de crimes, a exemplo dos crimes omissivos. Então, há uma divergência em relação à possibilidade de coautoria ou não, mas prevalece hoje a não admissão da coautoria e da participação nos crimes omissivos, porque nos crimes omissivos próprios, né, que se exige um dever daquela pessoa em relação a um terceiro, por exemplo, no crime de omissão de socorro, em que tem alguém em perigo e aquele que tem o dever de evitar ou de minimizar o perigo se omite a fazer isso, se omite a tanto, entende-se que não há possibilidade de coautoria, porque individualmente cada uma das pessoas que tem o dever de agir e se omite, para tanto, já viola o seu dever e, portanto, já é autor individual daquele crime de omissão de socorro, por exemplo. Tá? O mesmo acontece, né, mais ou menos na mesma situação, com os crimes culposos, em que o agente viola um dever de cuidado. Tá? Também existe uma divergência doutrinária aí com relação à coautoria nos crimes culposos, mas prevalece, ou tem se dado preferência ao entendimento do professor Juarez Tavares, de que não é possível se falar em coautoria nesses casos, mas somente em autoria colateral, porque o delito culposo, né, em que a violação de um dever de cuidado, essa violação é absolutamente individual e pessoal e não compartilhável por mais de uma pessoa ou um grupo de pessoas. E ele dá o exemplo, inclusive, de dois operários que estão, né, suspensos num andaime, segurando uma tábua, e deixam essa tábua cair e atinge um pedestre lá embaixo que está passando na calçada. Poderia-se falar em coautoria, né, num crime de lesão corporal, aí, grave, gravíssima, enfim, mas o professor Juarez Tavares defende que há
autoria colateral, então cada um desses agentes vai responder por um crime de lesão corporal, porque a violação do dever de cuidado nesse caso é absolutamente individual e não compartilhável entre eles, né? O dever de cuidado ali é uma responsabilidade de cada um deles e não há como haver uma aderência dos dois, um compartilhamento desse descuido, né? Nesse exemplo que ele deu. Então prevalece aí o entendimento do professor Juarez Tavares, que defende a impossibilidade do concurso de pessoas nos crimes culposos, e ele também defende a impossibilidade do concurso de pessoas nos crimes omissivos, mas a doutrina, né, majoritária também vai nesse sentido. E por fim, para finalizar agora mesmo, eu disse que a gente já estava se encaminhando para o fim, não terminei, mas agora a gente termina. Temos também uma questão relativa ao concurso de pessoas em crimes próprios, tá? Os crimes próprios são aqueles que exigem do autor uma determinada qualidade para que ele seja autor do crime, para que ele seja o agente ativo daquele crime. Então, são crimes que não podem ser praticados por qualquer pessoa. Como exemplo, nós temos os crimes contra a administração pública, que eu já dei lá na frente, né, antes os exemplos. Então, para os crimes próprios contra a administração pública, para os crimes funcionais, é preciso que o agente seja funcionário público. A lei, o Código Penal, exige isso. E o artigo 30 do CP nos diz que essas circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam entre agentes, não se comunicam entre autores, salvo nos casos em que essa qualidade especial é elementar do crime, tá? Então, nos casos em que uma pessoa sem a qualidade especial, que a doutrina vai chamar de extraneus, pratica o delito junto com uma pessoa com a qualidade especial ou intraneus, é possível que esta pessoa sem a qualidade especial responda por esse crime próprio, desde que a qualidade especial seja uma elementar exigida no tipo objetivo, tá? Nos termos, então, ali da parte final do artigo 30. Então, como eu disse, para os crimes funcionais contra a administração pública, em que se exige que o agente seja funcionário público, o particular sem a qualidade especial pode vir a responder pelo crime funcional contra a administração pública, porque a qualidade de funcionário público está contida no tipo objetivo. É uma elementar do tipo objetivo. Então, é possível que um particular venha responder por peculato, venha responder por concussão, venha responder por corrupção passiva, desde que ela pratique aquele crime com um funcionário público, sabendo que aquela pessoa é funcionária pública, né? Então, precisa haver o elemento do conhecimento também. O coautor precisa saber que o agente, o seu coautor, é funcionário público e vai responder pelo crime, porque essa qualidade está prevista na elementar do tipo. Se não for o caso, se não for essa situação, as características de caráter pessoal não se comunicam entre autores, a exemplo de idade, né? Enfim, a exemplo de doença, né? Aquelas características que geram imputabilidade ou inimputabilidade, enfim, isso não se comunica entre autores. E aqui, por fim, a gente tem uma jurisprudência que saiu, né, num dos números da jurisprudência em tese do STJ, número 57, que vai tratar exatamente dessa elementar nos crimes de peculato, né, a elementar de funcionário público nos crimes de peculato, que se comunica com os coautores e partícipes estranhos ao serviço público. E aí é lógico que existe desse particular, dessa pessoa sem a qualidade especial, o conhecimento da condição de funcionário público do autor ali principal, tá? Então a gente tem consolidado na jurisprudência hoje a possibilidade de coautoria nesses casos. E assim, a gente finaliza a nossa aula de concurso de pessoas. Espero que tenha sido proveitoso para todas e todos, espero que vocês tenham acompanhado aí os muitos temas que envolvem o concurso de pessoas. Não é um tema fácil, é um tema complexo de ser entendido, justamente porque que a gente mexe com a tipicidade, primeiro, e porque existem diversas teorias que são aplicadas né, a esse tema. Existe divergência de aplicação, existe divergência de aderência do nosso direito penal a essas teorias, e muita coisa depende de caso concreto e de jurisprudência, mas eu acho que de forma competente a gente conseguiu ver aqui os pontos principais. Eu vou deixar né, com a coordenação da pós recomendações de leitura, esse material, e havendo dúvidas, colocações, possibilidade de trocar ideias aí, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima.